Bom dia, senhor. Bom dia! Tudo Ei, certo? Rafael Matias, meus amigos, bom dia, Bom dia, pessoas senhor. lindas. Saudade de vocês. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Saudade dessas pessoas lindas da minha vida. Olha, tem alguém animado aí com o som e ambiente, hein, cara? Foi mal, senhor, peraí. Não, o som é bom. Senhor. Tá me escutando aí, senhor? Bom dia. Tô ouvindo, beleza. Opa. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, só vou fazer uma chamadinha. Aí a gente... Peraí. Deixa eu só compartilhar minha chamadinha aqui, só pra gente já... Senhor, esse tipo de música não é meu, não. Não, o meu é bem mais pesado que isso. Hoje é dia 12, né? 12/5. Beleza. Vamos ver aqui, pessoal, que já tá aí. Aí, mesmo que não... Que o pessoal não responda aqui, deixa eu ver, do aqui, quem já tá aí? Amanda Schwingel tá aí, não? Tô. Tá, deixa eu só achar, já pegar pelo chat, que de repente o pessoal chama pelo chat aqui, aí eu já vou ver. Schwingel tá, né? Schwingel tem o irmãozinho, acho que é a criança mais bonita que eu já vi, cara. Como que ele chama, Amanda? Seu irmãozinho? Lucas. Rapaz, olha, que menino, é bonito demais ele, hein, cara? A beleza dele, ele também faz bagunça. É bagunceiro também, é? Rapaz, é lindo demais. Ele parece um modelão desses meninos de propaganda de fralda. Rapaz, é bonito demais, hein? Pelo amor, eu criança linda, aquele menino. E ele fica aos seus cuidados aí, Amanda, nesse momento aí? Você cuida dele? Agora que as aulas voltaram, ele tá indo com uma moça de manhã pra mim conseguir estudar e de tarde ele fica comigo. Mas antes ele tava o dia todo comigo. A escola dele já voltou? Não, ele tá indo numa moça. Ah, entendi, tá. Você De fala manhã. para as suas aulas, né? Você fala para você ter um pouquinho de... É. Porque senão ele não deixa você estudar, imagino, né? Não deixa. Senão ele não vai deixar você estudar, né? Tá, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. A Nardari tá aí, não? Tô aqui, senhor. Nardari tá aí. E aí, Nardari, o que você tá lendo, meu anjo? Fala pra mim. Eu tava lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas não tô lendo quase nada ultimamente. Ó, o Brás Cubas é legal, hein? Ó, o Brás Cubas é um dos livros que eu mais gosto, assim, na minha... Você tá gostando ou não? Eu tô lendo muito pouco, senhor. Tá tendo tempo? Deixa eu te dar uma dica para ler aquilo. Entenda o Brás Cubas. Não, isso aí é a área do Anderson, tá? Eu tô falando como historiador, tá? É óbvio que a questão literária, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhuma pretensão nesse sentido, não. Mas o Brás Cubas, entenda o Brás Cubas como uma crítica social ao Brasil do século XIX. Tem Sim, eu tinha visto. muito de história no Brás Cubas, né? A questão do escravismo, a questão dessa busca de uma cultura num outro país, né? É bem interessante. Se você conseguir captar essa nuance no Brás Cubas, porque quem escreveu o Brás Cubas é um gênio, então não é qualquer pessoa, é um gênio. Um gênio na acepção mais pura da palavra, né? E é bem interessante, tá? Quando voltar às aulas, você me lembra de apresentar para você literatura russa. Você já leu o Dostoiévski, Amanda? Alguma coisa? Não. Me lembra quando voltar às aulas eu te emprestar alguma coisa? Deixa eu ver. Ou então até podia deixar na escola. Deixa eu ver, eu tenho alguma coisa aqui do Dostoiévski que eu queria te... A última vez que eu vi você lendo alguma coisa, eu falei que eu ia... Lembrei de eu ir levar para te emprestar. Espera aí. Não vou levantar aqui não, que eu tô de pijama, então vocês não... Mas eu vou separar para você e vou te levar uns livros que eu tenho bons de literatura russa. Você vai... Tenho certeza que você vai gostar. Tá bom. Bom, mas deixa eu ver aqui. Ana Luísa Savieto tá aí? Belisa eu vi aí, né? Bianca. Meu senhor. Bianca tá aí. Litodo tá aí? Sim, senhor. Gustaveira.
Gustavo não tá? Isadora. Isadorinha. Eu, senhor. Oi, meu anjinho, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Lelê, cadê Lelê? Lelê não fala, Lelê, Oi, cara, senhor. olha, é a filha que eu tive, cara. Mateuseira. Cadê o Tô aqui, Mateuseira? senhor. Tô aqui, senhor. Esse, Gueto. Nicão. Opa, senhor. E Pedrão. Cadê o Pedro? Tá quietinho o Pedro, hein? Porque não tá aparecendo para mim aqui os nomes aqui. Eu não tô vendo o Pedro ainda, mas vamos lá. Daqui a pouco... Aí, ó, depois vocês falem aí em off para alguém, se a pessoa não... Depois de começar a aula não tiver anotada a presença, eu termino uns 2 minutos antes, aí a pessoa não sai não para poder... Para que eu tenha tempo de lançar essa presença aqui, tá? Sabrina, tá aí, Sassá? Tô aqui. Ô, senhor, Oi. só te interrompendo um pouquinho, a apostila do primeiro bimestre ou do segundo? Não, do segundo. Beleza. Primeiro Obrigado. mês é coisa do passado já. Beleza. Tainá. Eu. Tainá. Olá, meu anjinho, tudo bem? Tudo bem, senhor? E você? Tudo bem, quarentena. Ó, nunca, ó. Se vocês me virem reclamar de aula presencial, vocês podem falar, tu falou lá, nunca mais eu reclamo de aula presencial. Nunca mais, cara. Nunca mais na minha vida eu reclamo. Nunca mais. As pessoas falam assim, ó, não, pode não, eu tenho que vir de tarde, eu vou de tarde. Fica sem almoço. Pois é. O senhor também não exagera, né? Não. Tudo tem um limite. Não, mas não reclama mais não, Tem um limite, tem Não, mas sim. não reclama. Nossa, senhor, é muito difícil entender matéria assim, meu Deus. É difícil, né? Difícil. Pra gente também é difícil, mas a gente vai tentando, né? Eu tô tentando me superar aqui. Tudo vai se adaptando, né? Tem um lado bom também, que a gente tem recursos audiovisuais que a gente não tem na sala, né? Isso aí tem um lado positivo. Tem que tentar fazer isso, suplantar ao que não é bom, né? Vamos lá. Vitão tá aí? Vitão não tá? Vitor Macedo? Sim, senhor. Não, Os senhor, dois tô estão. assim. Ele tá sim, senhor. Os dois, o Tava- Carlinhos tá tava sem aqui microfone. moscando. Ah, Tava beleza. moscando. O senhor Carlinhos tá sem microfone, então ele não vai conseguir falar. Quem? O Cardori tá sem microfone, O ele não Vitor consegue Cardori. falar. Beleza. Vitória. Vitória tá aí? A Vitória tá aqui, tá? Mandou no chat aqui. Oi, sou. Yuri. Oi, senhor. Aí, bro. Beleza. O pessoal do segundo B aqui, rapidão. Amandinha. Não sei se a Amanda tá aí. Beatriz Dutra. Aqui, senhor. Gabi Costa. Oi, senhor. Oi, meu anjinho, bom dia. Senhor, Tudo a bem? Amanda tá sim, só pra avisar. Amanda tá também? Tá. Beleza. Júlia Vidotti? Júlia Vidotti nunca falta. No chat que a Amanda respondeu, a Júlia não vi, né? Isabelle, Panisa, ó. Panisa eu boto presença, parece sem ver aqui, cara. Nunca fura. João? Cadê o João? Eu, senhor. Beleza, João. Eu, senhor. Kathleen? Cadê a Kathleen? Tá aí, Kathleen? Não. Kathleen não tá. Laís? Oi, senhor. Oi, meu anjo, bom dia. Bom dia. Léo Meneghetti, cadê o Léo? Presente. Aí, Joe. Lívia Yumi. Livinha. Tá? Bifano. Não. A Lívia que tá aí é qual? A Bifano? Tô aqui, mas é a Bifano ou é a... Agora eu não sei qual. Vou botar pra... A Luana. Bifano, então. Beleza, Bifano. Obrigado. Já respondi aqui. Então, pera. Luaninha? Não. Luaninha não tá, né? Matheus Rodrigues. Mateuzinho. Tá aí, Mateuzinho? Não viu o Mateuzinho.
Matias tá aí, meu amigo, bro. Tô pá. aqui. Aí, bro, é nóis, tamo junto. É nóis. Paulinha. Paulinha tá aí, não? Rafinha. Aí, meu amigo Rafinha, meu intérprete. Já prepara o microfone, viu, Rafinha? Já vou pedir pra você interpretar aí, fazer Cadê o Rafinha? Ele não tá na aula hoje? Ih, aí, eu já ia pagar uma missão pra ele. Rafinha, Rafinha. Rafinha tá aí, Rafinha não fura. A Rafinha é fera, primeira. Renatinha. Cadê a Renatinha? Tá aí, não? E Samarinha, Sassá. Tô aqui, senhor. Oi, meu anjinho, bom dia, tudo bem? Bom dia. Olhando assim, então, eu acho que já coloquei todo mundo. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu só arrumar aqui a tela para mim aqui. E aí, bate-papo. O bate-papo já está ali. Muito bem. Pessoal, olha só. Nós vamos começar a falar hoje de um assunto muito importante mesmo, tá? Sei que todo professor tem mania de dizer que tudo que ele está falando é importante, mas, de fato, vocês estão vendo a apostila? Está aparecendo para vocês? Alguém dá um ok no chat aqui, só para eu ver se está certinho. Deu sim, senhor. Tá? Então, olha só. Nós vamos falar de um assunto que ele é de... Na verdade, como eu falo pra vocês, tudo história é importante, né? A matéria é mais importante, né? Porque quem não sabe a história, né? O senhor tava vendo a frente 2? Daqui a pouco tem guerra, hein? Agora, olha... Unificação da Alemanha, da Itália, daqui a pouco. O segundo ano é o ano mais legal da história, rapaz. É muito da hora. Uma pena que a gente tenha essas dificuldades aí Né? Mas a gente tem bastante coisa aí. E aqui o que vai acontecer? Isso aqui é importante. Família real no Brasil, ela é um marco significativo da nossa independência. Por quê? Embora houvesse no Brasil alguns movimentos, vocês lembram que antes de pandemia nós falamos dos movimentos nativistas. O que era o movimento nativista? O cara tá reivindicando questões de direito, vamos dizer assim, de tributários, ele não quer pagar o imposto que está sendo cobrado, mas ele não está falando em se tornar independente de Portugal. E aí, beleza. Daqui a pouco, começa a surgir no Brasil os movimentos, olha a diferença, hein? Emancipacionistas. E aí a gente começa a ter, pela primeira vez, algumas pessoas, alguns movimentos, que já, além da questão fiscalista, embora o fiscalismo sempre é a origem das coisas. Se você pegar os principais movimentos independentes no mundo, os Estados Unidos é assim, o Brasil é assim, é tudo isso aí. Fiscalismo, ou seja, a ideia de que o Pacto Metropolitano vai dar à metrópole poderes sobre a colônia, vai de cobrar tributos e esfolar a colônia, isso vai levar a um movimento de independência. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Estava todo mundo feliz, todo mundo em paz, música, tudo em paz. Na hora que a Inglaterra começa a cobrar, a gente já falou isso em aula passada, vocês lembram disso? Lei do selo, lei do açúcar. Vocês lembram disso? A gente falou já, né? Apesar de foi aqui em meio à pandemia, a gente teve... As leis intoleráveis, né? Leis intoleráveis. Os caras falaram, não vou pagar. E aí, a coisa vai. O fenômeno brasileiro não foram os movimentos emancipacionistas que levaram ao processo de independência. Não foram. Todavia, nós temos na Europa algo muito importante acontecendo que vai explicar a vinda da família real para o Brasil e, consequentemente, a independência desse Brasil. Tá? Antes de qualquer coisa, é preciso entender alguns aspectos importantes aqui. Primeiro, a postura de vocês fala aqui em conjuntura europeia. Tá? Então, tem aqui um ponto importante, que é o que está acontecendo na Europa nesse período. Então, o que diz a apostila de vocês lá? Vocês já receberam essa apostila aí, imagino, né? Ou vocês estão acessando digitalmente? Já recebemos.
Já A receberam, né? Luana tá tentando entrar, só que a tia Márcia tá barrando ela. A Márcia tá barrando, é? É. Bom, então, a gente tem aqui uma coisa interessante que é a seguinte: conjuntura europeia. Primeira coisa que a gente precisa entender se você fosse fazer assim, uma definição de conjuntura europeia, você teria que colocar aqui, ó. Vamos supor que você faz aqui no seu você faz aí no seu caderno antecedentes ou conjuntura europeia. Então, primeiro ponto importante para você tomar nota é o seguinte: é o fato de que você tem Portugal estagnado e dependente do capitalismo inglês. Ó, então, você tem uma economia portuguesa estagnada. Estagnado, até lá embaixo na apostila está escrito, é paralisado. Ou seja, em meio a essa pandemia, nós estamos vivendo uma estagnação da economia brasileira. Não é o que nós estamos vivendo hoje em dia? Comércio fechando, infelizmente, né? Com muita tristeza isso, assim, pesar mesmo que eu estou vendo tudo isso. As pessoas tendo que fechar os seus negócios, enfim, isso vai, infelizmente, nós estamos vivendo um momento cuja crise, ela é uma crise sanitária, mas ela é também uma crise econômica que vai matar muita gente também, infelizmente, né? Em decorrência da crise, da violência que virá. É muito triste esse momento que nós estamos vivendo, é ímpar, mas enfim, nós vamos superar como superamos todas as outras, né? Eu até vi um post outro dia. Você está dizendo que você está achando que a sua vida está ruim? Imagina alguém que nasceu no ano 1900, né? Aos 14 anos ele viu uma guerra mundial que durou 4. Quando acaba essa guerra mundial, eles enfrentam uma gripe espanhola que devastou milhões de pessoas. Em 1930, ele vê surgir o nazismo e o fascismo. Em 1939, ele vê uma segunda guerra mundial em menos de 40 anos de idade. Essa guerra mundial acaba quando ele tem 44 anos. E aí eles vão descrevendo tantas coisas que aconteceram no século XX que a gente vai falar assim, olha, a gente é feliz e não sabe. Caraca, então, verdade. Se você parar e pensar, mas peraí, a gente é feliz e não sabe, né? Alguém que nasceu em 1900 enfrentou 2 guerras mundiais e pegou uma pandemia pior do que nós estamos vivendo, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, guerra do Iraque, enfim, só para a gente ter uma ideia de tudo isso. Então, não estou querendo minimizar o que nós estamos passando, mas é apenas injetar um pouco de otimismo, saber que isso tudo vai passar e a gente vai esperar isso juntos aí. Mas o que aconteceu aqui? O contexto europeu. Primeiro, Portugal vivendo uma estagnação econômica. E eu vou fazer uma pergunta agora. E a pergunta que eu vou fazer, vou escolher quem me responde. Deixa eu já até deixar aqui, ó. Não responda, não. Eu vou escolher quem vai responder, ó. Já vou lançar a pergunta e já vou escolher alguém para me responder aqui, ó. Qual é a explicação para a estagnação econômica de Portugal no século XVIII, XIX? O que explica a estagnação econômica de Portugal? Vou escolher para me responder. Deixa eu pegar alguém aqui, uma pessoa. Vou pegar aqui um fera aqui. Léo Meneghetti. O Léo nunca errou a questão que eu respondi para ele, cara. Nunca. Nós já estamos na metade do segundo ano. Essa é uma informação falsa, senhor Gerês. Então, Léo, mas eu não me lembro, viu, Léo? Eu não me lembro. Você saberia explicar, Léo, pego de surpresa, em meio à pandemia nós falamos sobre isso, mas pode estar muito lá atrás. Você saberia, Léo, explicar o motivo pelo qual Portugal está estagnado economicamente, atrasado economicamente, sofrendo economicamente? Qual a raiz do atraso português? Acho que não, só estou pensando aqui ainda. Então tá, vai pensando aí, eu vou chamar alguém para te ajudar, quer ver? Laís é fera, cara. Laís, dá uma aula para nós aí. Gente, eu sei que nesse momento, eu sei que
Às vezes não tem como saber mesmo, tá? Tem coisa que está lá atrás, a gente não lembra mesmo. Mas eu quero só que vocês pelo menos tentem aí. Você sabe dizer, Laizinha, você tem alguma... Pode chutar mesmo, eu sei que nesse momento aí a gente vai ter que chutar, né? Sabe me dizer, Laís, o que você diria? Então, senhor, não sei não, acho que faz tanto tempo que você falou. Não, faz tempo Eu mesmo. esqueci. Faz bastante tempo mesmo. Não, mas eu tô puxando aqui para ver se a gente lembra aqui. Rafinha, a Rafinha. Rafinha sabe. Vamos ver a Rafinha. Cadê a Rafinha? Você sabe a Rafinha? Olha, eu não sei, mas eu vou chutar aqui, tá? Não, é para chutar, pode chutar. Aqui tá podendo. É a política dos panos de vinho? Ai, rapaz do céu, Rafinha. É isso aí, Rafinha. A pergunta era difícil mesmo, tá? A Rafinha matou bem. A política de panos e vinhos, ou tratado de Mitwen, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui do jeito que vocês consigam. Através do... Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar em preto e ver se aparece aqui, ó. Tratado de Mitwen. Viram aí? Apareceu escrito para vocês? Tratado de Mitwen. É importante por quê? Porque foi o Tratado de Mitwen que deu aos ingleses prioridade no mercado industrial e Portugal tinha prioridade no mercado de vinhos. É o famoso Tratado de Panos e Vinhos. Vocês lembram disso? Que é a raiz do atraso português nesse período, né? Ou seja, a Inglaterra se especializa no que dá dinheiro e Portugal se especializou no que é supérfluo. Aí nós já sabemos o resultado disso. É o atraso português. Esse atraso português não se faz sentir de forma muito categórica, porque você teve o ouro brasileiro, você tinha as riquezas do Brasil. Aí tudo bem, você faz um mau acordo, mas como você tem um bobo te emprestando, te dando dinheiro a fundo perdido, a pessoa nem nota, né? Mas, economicamente, Portugal estava muito atrasado, não se falava ainda em indústrias, ao passo que a Inglaterra já tem uma marinha poderosíssima. E essa marinha poderosa da Inglaterra, essa pergunta é muito difícil agora. Eu relembrei do primeiro ano agora. Alguém, como eu acho que quase ninguém vai saber, por que a marinha britânica é tão poderosa nesse período? De onde isso começa, esse poderio naval britânico? Quem sabe? Você pode abrir e responder. Peraí, senhor, peraí. Tem uma escola lá, não tem? De navegação, algo assim? Eu acho que sim. Tem a ver com navegação. É o Matias que está falando? Eu acho que eu sei. Por ter derrotado a Invencível Armada de Filipe II da Espanha? Isso é metade da resposta. É um pouco isso. Ele teria a resposta do Nicolas. Deixa eu explicar. Essa resposta ela é uma pergunta técnica. Da navegação, senhor? Que foi o Mateuzinho que respondeu? Atos da navegação contra os holandeses. Os atos de navegação lá com Oliver Cromwell, quando ele mata o rei, a burguesia assume o poder. E aí eles obrigam que todos os produtos que chegam ou saem da Inglaterra obrigatoriamente têm que ser transportados em navios de bandeira britânica ou do país de origem. Lembra disso? Eu sei que foi lá no ano passado, que final do ano passado, isso. Então já tem mais de ano, quase ano que nós já falamos isso. E isso levou a uma superioridade naval britânica que durou até a Primeira Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial. Aí, na Primeira Guerra Mundial, que nós vamos ter um novo entrante, um novo ator, que é os Estados Unidos da América. Mas até então, e a Primeira Guerra Mundial, para mim, é o evento mais importante da história da humanidade. Para mim, né? Tem poucas páginas na apostila, mas para mim é o evento mais importante, porque ali define tudo que a gente sabe sobre o Ocidente, se define ali. Mas é isso que o pioneirismo inglês está explicando. Outra coisa importante. Então, a gente já viu aí, ó. Grifa na sua apostila, né? Se você for abrir um item lá, conjuntura europeia, você fala assim, estagnação da economia portuguesa, tá? Então, tá aí a primeira questão importante, estagnação da economia portuguesa. Outro ponto importante que a gente pode
dizer aqui, ó, você tem, ó, estreitas relações entre Portugal e Inglaterra, né? Então, desde o Tratado de Mitwin, portugueses e ingleses têm aí uma boa relação comercial, né? Depois, a gente já tem aqui, ó, predominância inglesa com o famoso Tratado de Mitwin. E aí a gente tem isso aqui. Vou até fazer um sublinhado aqui, ó. Panos e vinhos. Então, você tem essa grande vantagem. Outro ponto importante a se notar. Você pode colocar assim, ó. Pode botar isso aqui como subtópico. Política napoleônica. O que isso quer dizer? Nós temos na Europa uma Revolução Francesa em curso e isso trouxe para o cenário um novo ator chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte que tinha ambições imperialistas. Então, o que eu quero chamar de ambições imperialistas? Né? Até, primeiro, quero um império mesmo. Né? Imperialismo é quando você se propõe, pelo uso das armas, pelo uso da força, apropriar-se de território e de riquezas de um outro país. Tá? Então, Napoleão Bonaparte não apenas queria o bem da França, ele queria tomar os bens dos outros, né? E torná-los bens da França. E aí, quando falamos em Revolução Francesa, a gente viu que o Napoleão Bonaparte coloca o negócio para correr, né? Aí tem uma questão importante. O domínio napoleônico no continente vai se chocar com os interesses ingleses, né? Então, à medida que eles vão expandindo-se pela Europa, os ingleses falam assim, opa, peraí, aí não. E, a exemplo do que vai acontecer em outros momentos, os franceses, eles têm a Inglaterra como uma oposição a essa expansão, né? Então, o que acontecia? Napoleão Bonaparte domina todo o continente. Muito da hora, legal, né? Pô, da hora que eu digo assim, no sentido de um ato impetuoso, de sucesso, do ponto de vista militar. Ok, dominou, ok. Só que chega uma hora que ele precisa ir ao mar. Porque a Inglaterra é uma ilha. Aí acabou. Aí tu cai no jogo dos caras. Tu vai jogar no campo dos caras. Tu foi lá no Camp Nou. Aí acabou. Aí naquele gramado ali, naquele negócio ali, os caras dominam. Botou a madeira na água para flutuar, os ingleses fazem isso desde o século XVI. Então, agora, você não vai conseguir. E aí vocês observam e entendam que todo o sucesso francês em se expandir pelo continente barra na superioridade naval britânica. Ou seja, ele não consegue levar adiante os seus planos imperialistas porque a Inglaterra, se você para invadir a Inglaterra você vai precisar cair no mar, você vai cair no território que o cara manja. Então tem coisa que, assim, se a pessoa sabe, igual eu, bola. Eu sou muita bola. Se botar ali a pelota comigo, pode botar esses meninos de 19 anos aí, não tem para ninguém. Você entendeu? Porque eu manjo do negócio. Eu, modéstia à parte, manjo. Vai ter uma educação física aí que eu vou dar aula lá para você. Caiu ali no salão, no campo. Eu sou o cara, com toda humildade. Tô brincando, viu, gente? Eu já não jogo bola há muitos anos, porque com quase 50 anos já não me permito tal coisa, tá? Mas assim, se você cai na área, aquilo que a pessoa domina, acabou, não tem o que fazer. Então, esse é o contexto europeu, tá? Você tem uma conexão Portugal-Inglaterra, você tem uma Inglaterra fortalecida militarmente, você tem ambições imperialistas francesas, né? Chocando-se a esse domínio naval britânico. Naval e, vamos assim dizer, também industrial, né? Porque os ingleses eles têm aí um grande poder naval. Aí tem uma coisa. Quando Napoleão... Aqui, ó, até vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Quando Napoleão Bonaparte... então, olha o que diz aqui o texto. Olha o que diz a Império de Bonaparte até 1812. Ocupava quase toda a Europa.
Napoleão esperava destruir economicamente a Inglaterra, sua principal rival, pelo bloqueio continental. Interessante que ele tem que decretar um bloqueio continental porque a Inglaterra tinha uma indústria muito poderosa, mas ela dependia do comércio com esses países, né? Deixa eu botar em vermelho aqui só para a gente... A Inglaterra dependia do comércio com essa galera aqui, tá? Então, dependia do comércio com essa turma aqui. A Inglaterra é uma ilha. Então, o que o Napoleão Bonaparte faz? O Napoleão Bonaparte resolve, então, como ele não pode dominar a Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra tem um poderio naval muito importante. Então, o que ele opta por fazer? Ele opta por isolar a Inglaterra através de um bloqueio continental. Por que tem que ser continental? Porque, na verdade, eu diria que é o seguinte, quer ver? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Eu diria que é o seguinte, bloqueio é isso aqui, Esse desenho está feito errado, porque se você põe o desenho na água, ele é um bloqueio naval, né? Então, eles estão tentando, de certa forma, decretar um bloqueio continental para impedir a Inglaterra de realizar negócios com o continente. Isso está claro para vocês? Eles são incapazes de decretar um bloqueio naval porque os mares são um domínio inglês. Também é óbvio que fica muito difícil você, vamos assim dizer, controlar tudo isso aqui. Concorda comigo ou não? É quase impossível que você consiga controlar tudo isso daqui, mas o exército francês de Napoleão Bonaparte era um exército fabuloso. Era. E toda pessoa que algum dia for a Paris precisa ir ao Museu da Armada que eles têm lá, em que eles contam, uma aula de história, porque como eles têm exércitos durante toda a história, eles contam a história do mundo através de seus exércitos, né? Então é muito bacana, tem muita coisa legal lá, vale muito a pena. Quem foi um lugar pouco visitado, o estudante nem paga, né? Vai levar carteirinha e não paga. Agora, entenda o seguinte, é quase que impossível fiscalizar tudo isso, e a Inglaterra consegue, por algum tempo, fazer aqui algumas atividades de contrabando, né? Então, eles meio que fazem um contrabando para cá, um contrabando para a Holanda, e o maior alvo desses contrabandos britânicos era Espanha e Portugal, tá? As maiores ações do contrabando britânico era isso. Ou seja, a França não consegue controlar o território completamente, e tudo isso aqui, se nós pararmos para pensar, nesse momento, o que não é França, território francês está aqui em rosa, né? Então, esses caras dominaram a Holanda, dominaram a Lombardia, Córcega, o que não é deles, está dominado por eles, né? Ou seja, essas dependências, o que acontecia? Eles colocavam gestores franceses nos tronos e nos governos desses países, né? E quem não é francês ou está dominado pelo francês está aliado a Napoleão. Então, a Áustria está aliada, a Prússia aliada. E você observa que assim, estados independentes são muito poucos. Você tem aqui os otomanos, a Rússia, a Suécia, né, Noruega e Portugal, tá? Então, o que acontece? O Nicolas quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Nicão, pode falar. É uma pergunta meio fora de questão, mas assim, eu já ouvi falar que muitos alemães eles têm um pouco de receio a falar da época nazista. Com os franceses é a mesma coisa com a época de Napoleão ou não? Não. Porque, na verdade, assim, as guerras napoleônicas não... Essa é uma pergunta muito boa, viu? Pelo seguinte, a questão do nazismo, quando a gente chegar do nazismo, a gente vai falar sobre isso, o povo alemão se sentiu enganado, né? No sentido de que o nazismo só foi imposto porque o povo aceitou aquilo. Então, o sentimento alemão, a Rafinha vai morar lá e depois ela pode falar isso melhor para nós, eles sentem vergonha desse passado. Porque não apenas pela política imperialista de Adolf Hitler, mas pelos milhões que foram mortos,
pelo genocídio. E a maioria dos alemães eles se sentem vergonha de terem sido enganados por isso, porque o Hitler lança as ideias, e essas ideias foram aceitas pela sociedade. A sociedade comprou aquilo. Ou seja, eles foram manipulados, né? E até tem um filme, eu não sei se tem aí nos streams, mas se chama A Queda, que é uma remontagem de uma história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos. O filme é passado na Alemanha, não é A Queda, não, chama-se A Onda. Desculpa, A Onda. Eu até tenho o DVD, mas como ninguém mais tem DVD para ver, né? Aí não adianta mais, né? Nenhum computador mais vem com DVD. Mas a situação dos franceses é um pouco diferente. Assim, Napoleão, ele é considerado, vamos assim dizer, um herói nacional, bem diferente. Tanto é que o túmulo de Napoleão é uma coisa espetacular, linda. Ele morreu numa ilha britânica aqui no Atlântico, né? Mas agora eu não sei exatamente quando. Os seus restos mortais foram trasladados para Paris e hoje ocupam lá uma área muito honrosa dentro do Museu do Exército. Tem um túmulo, assim, uma urna de madeira gigante, assim, de mais de 5 metros, um negócio ostentação. Depois você coloca no Google aí, tumba de Napoleão. No meu Instagram até tem. No meu Instagram eu fiz uma foto ano passado lá e coloquei uma dessas fotos aí. Ele é visto como um herói nacional, embora nesses meus estudos eu notei que eles pouco sabem sobre isso, os franceses normais, assim. É muito curioso isso aí, né? Que às vezes a gente fica olhando a história brasileira, você fica assim, pô, ninguém sabe quem é Dom Pedro II, que é, para mim, um dos maiores estadistas que o Brasil já teve, né? Você quase não ouve sobre isso. E Napoleão Bonaparte é a mesma coisa, assim, ele, na academia, nas universidades, ele é muito reverenciado, mas o francês médio desconhece isso, assim, é mesmo, isso é curioso, porque eu perguntei para um amigo meu que mora na França, justamente essa pergunta que você fez, como que eles veem Napoleão, ele me respondeu dessa forma, ele falou assim, olha, aqui é o seguinte, todo mundo tem uma vaga ideia do que ele fez, mas, assim, as pessoas comuns, abro aspas, né, não têm, assim, muito conhecimento, não. Embora pelo Estado ele tenha um tratamento honroso, é um pouco diferente. Os alemães têm vergonha do passado, os ingleses têm orgulho, né? Então, os franceses têm orgulho. E aí é interessante, eles se orgulham muito desse passado, assim, eles contam, batem no peito, desse passado, não de dominação, mas de serem grandiosos, né? E é durante esse período aqui, é durante esse período que eles coletaram mundo afora as obras de arte, que hoje fazem deles os maiores colecionadores de arte do mundo, né? O museu que eles têm em Paris perde em tamanho para o Museu Britânico, mas em termos de importância, nada no mundo se equipara. Nada, absolutamente nada. Então, os franceses têm com Napoleão Bonaparte eles veem esse passado como um orgulho. Tanto é que você vê Paris até hoje, para todo lado tem lembrança disso aí, né? Isso aqui foi Napoleão, tem o símbolo do Napoleão até hoje. No Louvre tem lá um aposento dele lá, né? Então, o lugar o cara dormia. Então, você tem... Então, existe sim esse... É um pouco diferente, porque os alemães sentem vergonha e os franceses sentem orgulho desse passado. Embora ambos tenham sido práticas imperialistas, né? As alemãs menos nobres, a gente vai falar mais disso quando chegarmos lá. Deu para entender, Nicão? Tranquilo? Não, valeu. Não, mas essa pergunta foi muito bacana. Então, o que vai acontecer? Chega uma hora que Napoleão tá vendo que esse bloqueio não tá funcionando. Ele fala, velho, peraí, porque vai ano, passa ano, os ingleses habilmente, com navios muito bons, eles estão fazendo negócio com quem é independente, à torta e à direito, né? Os russos, por exemplo, eram grandes parceiros dos ingleses. E, querendo ou não, a ideia de asfixiar economicamente a Inglaterra, privando a Inglaterra do comércio, não está funcionando.
E também tinha uma coisa importante, que era o seguinte: Napoleão queria tomar para a indústria francesa, vamos assim dizer, o mercado que antes era dos ingleses. Só que a indústria francesa não tinha a mesma capacidade que a indústria britânica tinha. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: a França é incapaz de suprir com produtos industrializados o que os ingleses faziam. E aí, naturalmente, chega uma hora que isso sai da mão. Cavô, peraí, você vai me vender aí a camisa? Não, eu não tenho camisa. Pô, então eu vou comprar dos ingleses. E aí, a hora que Napoleão Bonaparte entende que não vai conseguir superar, porque a França nunca conseguiu ter a capacidade industrial que os ingleses tinham. A gente já estudou para trás que os ingleses, logo no começo do ano, a gente estudou essa revolução industrial na Inglaterra, né? Então, o que começa a acontecer? Napoleão Bonaparte, então, resolve, bom, se ele está se virando com esses independentes, eu vou acabar com esses governos independentes. É aí que Napoleão Bonaparte tenta convencer o príncipe regente de Portugal, na época Dom João VI, a romper relações com a Inglaterra. Ou seja, ele quer acabar com essa relação existente entre Portugal e Inglaterra. E é muito curioso que, assim, o Dom João VI, ele entrou para o imaginário brasileiro como um cara comedor de frango, ignorante, que a mulher o traía. Até tem um filme que chama Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. É uma caricatura muito mal feita do Dom João, mas mostra ele lá como um glutão, como um cara que... De fato, ele se apaixonou pelo Brasil, o que não quer dizer que ele não tenha sido hábil. Napoleão Bonaparte disse certa feita que o único monarca do Ocidente que o enganou em toda a sua vida foi Dom João VI. Porque o Dom João VI ele tinha uma imagem de bobão, mas ele ia assim: não, Napoleão, tenha um pouco de paz, olha, mas me dê um mês. Um mês eu acabo com os ingleses, eu não negocio mais. E por debaixo dos panos ele fazendo negócio à torta e à direita, até a hora que Napoleão Bonaparte resolve, então, invadir Portugal para acabar com esse comércio inglês. E aí não sobra outra alternativa à família real, senão a fuga para o Brasil. Ou seja, os ingleses garantiram eles: olha, eu te transporto. Se caiu, flutuou, botou no mar, a Inglaterra domina. Então, os ingleses garantiram a família real para manter Portugal e manter o Brasil sob a tutela inglesa. Eles garantiram aos portugueses que iriam fazer o transporte da família real para o Brasil. E esse, vamos dizer assim, esse traslado, essa mudança, não é assim uma viaginha de mala de mão, não. O cara transfere para o Brasil. Muito engraçado. Se vocês fizerem, se alguns de vocês for para a Academia Militar, vocês vão ver lá, tem a história dessa, tem o achado logístico, né? Tem um historiador que catalogou de tudo que foi trazido de Portugal para o Brasil quando a família real veio para cá. É uma mudança do império. O cara pegou a cabeça do Império Português e trouxe para o Brasil não sei quantas embarcações. Tudo. Veio biblioteca, veio médico, veio engenheiro, veio artista, veio contador. E a vida dessa família real foi um tanto quanto conturbada, porque as pessoas pegaram piolho na viagem, foi uma coisa muito grossa. Teve um surto de piolho na viagem. E aí o que aconteceu? Quando as mulheres desembarcaram no Rio de Janeiro, em 1808, elas usavam turbante na cabeça porque, acredite se quiser, por causa dos piolhos, né? Por causa dos piolhos. E aí no Rio de Janeiro as pessoas falaram: nossa, essa é a última moda na Europa. E é muito curioso que aí todo mundo começou a usar turbante no Rio de Janeiro nessa época, achando que aquilo era a última moda na Europa, quando na verdade era por conta dos piolhos que infestaram os navios na viagem, né? Então isso aí é uma peculiaridade. E aí os caras chegam no Brasil que não tem nada, né? O Brasil é uma colônia.
Então, daqui a pouco o cara chega no Brasil, não tem casa para morar o imperador, não tem aparato público, não tem banco, não tem nada. Por isso que eu digo que a vinda da família real para o Brasil vamos assim dizer... O pessoal fala que a certidão de nascimento do Brasil é aquela carta do Peru Vaz de Caminha que a gente estudou lá no ano passado. Mas eu diria que esta é talvez a maioridade brasileira. Ou seja, a hora que é a adolescência nossa, o momento que a gente se dá conta de quem nós somos. Porque, curiosamente, a vinda da família real para o Brasil se transforma metrópole e Portugal vira uma colônia. Porque o rei está aqui. E isso é muito louco, né? Então, a gente tem aí essa peculiaridade que é a vinda da família real para o Brasil. E aí, quando chega no Brasil, a gente precisa arrumar isso aqui, né, velho? Nós chegamos... Né, quando vocês vão para a praia, aí, o pessoal, né, que vai passar as férias na praia, quando chega lá tem que dar uma arrumada na casa, não tem? Tem que fazer uma faxina, né? Se você não pode pagar para alguém fazer isso, você chega lá, você tem que dar uma organizada, tem que fazer uma faxina, você tem que organizar as coisas, ir no mercado, comprar os mantimentos, não é isso aí que acontece? No primeiro dia da praia, quando vai para a praia ou vai para a casa de campo, qualquer que seja, você chega lá, tem que dar uma moral, né? Pô, alguém lá vai fazer faxina, alguém vai no mercado, vai comprar o carvão, e outro compra água, aí que descobre que esqueceu o pó de café. E a família real, quando chega no Brasil, eles têm que organizar a casa. Porque, literalmente, de repente, Portugal vira uma colônia e o Brasil virou metrópole. Só que o Brasil não tem estrutura para ser metrópole ainda. Mas eles vão começar a fazer isso. Aí, o que as primeiras coisas que nós vamos ver o governo português fazendo no Brasil? Primeira coisa, e isso aparece de forma muito evidente, tá? Primeiras, vamos dizer assim, se você tiver um resumo, mas medidas portuguesas na chegada do Brasil. Número 1. Então, primeiro ponto aqui, ó, eu vou grifar, se vocês puderem grifar aí, tem aqui, ó, abertura dos portos às nações amigas. Ó, olha a expressão, nações amigas. O que isso quer dizer? Ó, ou seja, nações amigas, eu colocaria aspas, amigas Inglaterra, né? Ou seja, Portugal está abrindo o porto brasileiro para as nações amigas. Amigas, entenda-se Inglaterra. Por que isso? Porque até então estava em vigor o monopólio. Estava em vigor uma política que não deixava o Brasil comercializar com mais ninguém. Então agora ele tem um monopólio. Esse monopólio é quebrado. Não é quebrado para todo mundo, né? Ou seja, os ingleses estão aqui apresentando o boleto. Olha, eu te tirei das mãos de Napoleão, então agora me pague. Então, tá aí, a primeira coisa, abertura dos portos às nações amigas. Segunda medida, então vou botar aqui, essa aqui é a primeira, é importante, ó. Então, primeiro, número 1. Senhor, Tá? Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tipo, eu tava pensando aqui que você falou que os portugueses abriram os portos brasileiros para a Inglaterra que trouxe a família real para o Brasil. Depois que aconteceu a independência dos Estados Unidos, a Inglaterra meio que ficou, talvez, de fora dos Estados Unidos. Então, ela meio que substituiu os Estados Unidos pelo Brasil, olhando Sim. em questão de tratado, essas coisas. Sim, o Brasil caiu no colo dos ingleses. E essa dedução sua é brilhante, porque eles perderam os Estados Unidos. Acabou, os Estados Unidos é passado, já era, game over, done, já era. Eles precisam de um novo bobinho. É a hora que, assim, tudo bem que caiu no colo deles, né? Eles ofereceram um serviço, Portugal resolveu pagar. Beleza, tá aqui. E o Brasil, tanto é, Matias, essa pergunta é muito boa, que na época teve uma questão do Enem alguns anos atrás que abordava isso aí. O Brasil se transforma numa espécie de subsidiária da Inglaterra. Até o idioma, até o inglês começou a ser mais falado no Brasil nessa época. Para superar a ex, né? Superar a ex. Exatamente. Outra coisa importante que começa a acontecer, você começa a ver nas lojas,
interessante, quando você vê num shopping hoje lá, né? Sale, offer, em inglês, né? É o que aconteceu no Brasil no século XIX. Quando você vê no shopping aqueles dizeres em inglês, para mim devia ser proibido, mas tudo bem, né? Fala português, porque tem pessoas que não sabem o que está escrito ali. Tem pessoas que não sabem. Vocês sabem, vocês, né, nasceram numa outra época, mas tem gente que não sabe. Então, eu acho que eu tenho para mim que em locais públicos tem que ser falar português, a menos que você, a não ser que você coloque em inglês, mas coloque português embaixo, a tradução, né? Aí, enfim. Mas o Brasil virou uma época isso. Até o idioma é isso. Para todos os lados tem várias questões. Isso aí está no livro do Kenneth Maxwell. Vários comércios ostentavam nas suas fachadas letreiros em inglês, ofertas em inglês. Tamanha a invasão dos produtos britânicos no mercado brasileiro. O Brasil se transforma da noite para o dia no principal mercado britânico de mercadorias. E cá entre nós, a coroa britânica precisava, a coroa portuguesa precisava disso, porque vai fazer o que você vai ver no Brasil agora sem nada? Não, aí o cara, me dê, papai, me dê, papai. Então isso começa a acontecer de forma muito categórica. Deu para entender, Matias? Deu sim, senhor. Obrigado. Beleza. Outra coisa interessante, ó. Então, número 2, eu grifaria esse ponto aqui, ó. Número 2, você passa a ter o seguinte, ó, alvará de liberdade industrial. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que você passa a ter agora liberdade para instalar indústrias no Brasil. Isso não atende muitos interesses britânicos? Não, mas peraí, você vai ver no Brasil que agora não pode nem indústria? Se agora a família real mora aqui, então revoga-se o que proibia a indústria no Brasil. Então você tem abertura de portos, você passa a poder ter indústria no Brasil, tá? Você passa a poder ter indústria no Brasil, e aí você vai começar a fazer com os ingleses um tratado que é um negócio muito louco. Porque, veja bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em 1810, ele abriu os portos para todo mundo. Beleza, geral. Esse todo mundo, aspas, virou Inglaterra. Em 1810, ou seja, 2 anos depois, os ingleses convenceram os portugueses a fazer um tratado ainda mais benéfico aos ingleses, que é o famoso Tratado de Comércio e Navegação. Aqui, ó, grifa isso daí, ó, tá na página... deixa eu achar aqui. Página 3, ó, isso aqui, ó. O famoso Tratado de Comércio e Navegação, ó, tá? Ou de Aliança e Amizade, mas ele é mais conhecido por comércio e navegação. O que estabelecia esse tratado? Primeiro, vocês não precisam decorar os valores não, tá? Mas basicamente é o seguinte, ó. Quando um produto chega no porto, ele paga um imposto baseado na face dele. Ou seja, custa 1.000, custa 100, 10%, o cara vai pagar 10%. Então, pensa bem. Os ingleses passam a pagar 15% de imposto. Os ingleses. E os outros países, 24%. Os ingleses nem precisavam disso. Tá? Outra coisa, nomeação de juízes conservadores para o julgamento de súditos ingleses. Ou seja, se o inglês mata alguém no Brasil, ele não é julgado por uma autoridade brasileira, ele passa a ser julgado por um juiz inglês. Acredite se quiser. Isso é um negócio muito louco, isso, cara. Os negócios da história brasileira, como assim? Beleza. Liberdade religiosa e o Porto de Santa Catarina, o que entrasse por Santa Catarina não pagava imposto nenhum. Aí você imagina. Lá na terra do Matias. Nice! A terra do Matias. Acabou-se, velho. E aí... É onde hoje é Navegantes. Você conhece Navegantes, Matias? Não, mas gostaria muito de conhecer. Mas você já ouviu falar de Navegantes? Já sim. Esse Porto de Navegantes, ele era considerado uma área de livre comércio. E a partir daí, nós vamos dizer que vai começar a história brasileira. O Brasil também é levado à categoria de Reino Unido a Portugal, o que quer dizer que o Brasil passa a ser igual a Portugal. E vai se instaurar no Brasil algumas medidas que a gente vai ver na próxima aula, mas o meu horário já acabou. Vocês têm aula às 10, eu preciso sair aqui alguns minutos antes.
Tudo bem, pessoal? Deu para entender como é que foi esse aparato da vinda da família real para o Brasil? Né? As medidas que eles tomaram, nós vamos ver mais adiante, e aí daqui a pouco a gente explica melhor um pouco isso. Alguém que entrou depois aqui não respondeu a chamada? A Luana, senhor. A Luana. Luaninha, né? Então deixa eu só mudar aqui. Eu já tô... Senhor, eu também. Então, peraí, deixa eu responder, deixa eu passar aqui, peraí. Deixa eu mudar isso para cá, peraí. Então tá, no segundo B, quem chegou depois? Luaninha. Quem mais? Eu falo o nome para mim, que não apareceu aqui já. É a Lívia. Livinha. Beleza. No A chegou alguém? Não, senhor. No A não chegou ninguém, né? Então tá bom. Então tá bom, pessoal. Beijo. Eu vou sair aqui para não atrapalhar o professor que vai chegar. E a gente fala de novo na quinta-feira. Quinta-feira a gente tem outro aí. O Pedro do segundo A chegou. O Henrique chegou, senhor. Pedro do A. E quem? O Henrique? É o Pedro Henrique. É o Pedro Henrique, senhor. Beleza. Isso. Beleza, galera. Beijão. Boa aula para vocês aí. A gente se fala depois. Beijo. Até mais. Falou, senhor. Até, tchau. Boa semana. Tchau, senhor.